Lara Flint era uma aventureira como nenhuma outra. Com seus olhos cor de esmeralda sempre brilhando de curiosidade e cabelos castanhos ondulados presos em um rabo de cavalo, ela estava sempre pronta para a próxima exploração. Suas botas de couro gastas eram testemunhas de muitas jornadas e seu coração destemido a levava sempre a... Fala pessoal, tudo bem? Esse trecho de um vídeo que vocês acabaram de assistir é um pedaço de uma história que eu criei utilizando o ChatGPT. Essa história ela foi ilustrada utilizando o Midjourney e a voz, a narração, foi feita ali pelo Eleven Labs. O nosso objetivo aqui hoje é mostrar todo o passo a passo de execução para a criação nessa história final e também mostrar todas as dificuldades que eu tive no processo até chegar ali no CapCut, na parte de edição de vídeo, juntar tudo e gerar o nosso produto final. Ao final do processo aqui de explicação que eu vou dar para vocês, a gente vai poder ver como ficou o resultado dessa história e vocês vão poder avaliar se ficou algo interessante ou não. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Normalmente eu já começo indo para a parte prática, mas eu vou mostrar para vocês um mapa mental do que a gente vai fazer, que eu acho que o processo vai ficar muito mais simples e mais didático para vocês entenderem. Vamos lá. A gente vai começar pelo ChatGPT. Ele que vai criar a nossa história. Então, o primeiro passo vai ser pedir para o ChatGPT preencher um template da história. Seria basicamente um prompt, que ele é tipo um template que a gente vai dar para o ChatGPT e ele vai preencher ali com os principais elementos da nossa história. Eu vou mostrar tudo para vocês, fiquem tranquilos. A segunda parte vai ser criar o esboço da história com base nesse template. Aí a gente já vai começar a ver um pouco da cara, de como vai ser a nossa história. Dá até para decidir se a gente vai seguir em frente com essa ideia que foi dada ou não. Depois, a gente vai escrever os capítulos. No meu caso, a gente vai escrever só 2 capítulos. Eu tentei criar uma história um pouco menor, mas você pode criar uma história maior. E a gente vai realizar alguns pequenos ajustes. Então, eu escrevi o capítulo 1, escrevi o capítulo 2. No 2, eu achei que algumas coisas ficaram desconexas. Eu pedi para ele fazer umas alterações e ele alterou. Então, a gente não é obrigado a usar exatamente a história que foi gerada. A gente pode pedir para ele fazer umas adaptações. Beleza. E aí, a gente vai criar as cenas de cada capítulo. As cenas são muito importantes, porque é justamente elas que vão ilustrar a nossa história. A gente vai ter a história, a narração, e a gente tem que ilustrar essa história para ela ficar mais interessante. Depois, a gente vai criar os prompts, e esses prompts vão ser utilizados no Midjourney. Os prompts vão ser criados no ChatGPT. A ideia é que o ChatGPT, com base nas cenas de cada capítulo, ele consiga dar alguma base de prompt que a gente possa usar no Midjourney. É perfeito? A gente vai usar exatamente igual? Claro que não. É uma base, mas que já deixa o processo muito mais ágil, do que a gente criar tudo na mão. Depois a gente vai para o Midjourney, a gente vai gerar as imagens se baseando nos prompts criados pelo ChatGPT e a gente vai substituir os rostos dos personagens para manter a consistência. Então, a minha história vai ter um personagem, ele vai ter um rosto específico, a gente vai criar esse rosto no Midjourney. No final de tudo, a gente substitui o rosto de todas as imagens para tentar manter o mínimo de consistência, para um personagem não ficar diferente do outro em cada uma das imagens. Aí depois a gente vai para o Eleven Labs, que é a parte da voz, da narração. A gente vai escolher uma voz mais adequada para essa história que a gente quer contar. E a gente vai pegar o nosso texto, colar lá no Eleven Labs e gerar a voz com a voz que a gente acabou de escolher. Por último, a gente vai utilizar o CapCut, que vai juntar imagens, voz, e a gente vai criar uma legenda também no CapCut e vai gerar o nosso produto final, que seria a nossa história. Beleza? Agora vamos lá para o ChatGPT e vamos começar a criar a nossa história. Eu estou aqui no ChatGPT e esse aqui vai ser o nosso primeiro prompt. Eu estou dizendo que ele é um famoso escritor de histórias do gênero. Aqui eu estou usando uma variável, e sua tarefa é escrever uma história envolvente e intrigante sobre o tema. Aqui eu boto o gênero, aventura, que ele vai justamente preencher essa variável aqui. E eu pedi para ele não escrever a história ainda, para ele apenas responder sim. Então, ele respondeu o que entendeu. E aqui que vai o nosso template. Eu pedi para ele preencher o template abaixo,
para uma história do gênero, eu uso a variável de novo, né? Ele vai preencher pela variável que foi preenchida aqui em cima, né? Que foi aventura. Eu peço para ele colocar um título da história, e aqui eu falo, insira o título da história. Eu peço para ele definir um protagonista. Aqui eu falo, escreva o nome do protagonista, faça uma breve descrição sobre ele, como sua personalidade, suas características físicas e as roupas que ele usa. E o tema, né, para fazer uma breve descrição do tema da história, que a gente vai ter uma ideia ali como é que vai ser o nosso enredo. E aqui eu pedi para ele só preencher o gênero, só que eu queria garantir, né, que ele estivesse usando o gênero ali de cima. Bom, ele me respondeu o seguinte: o título da história, A Jornada de Cristal. A protagonista vai ser a Lara Flint, uma aventureira destemida e curiosa, com olhos cor de esmeralda e cabelos castanhos ondulados que sempre estão presos em um rabo de cavalo. Ela é magra e ágil, vestindo roupas práticas para explorar, incluindo botas de couro, calças caque e uma camisa de linho. Então aqui a gente já tem uma breve descrição física do nosso personagem que a gente pode utilizar na nossa história. Aqui vai um pouco da personalidade, diz que ela é determinada e inteligente. E o tema da história seria: Lara parte para uma jornada épica para encontrar um cristal que se acredita possuir o poder de curar qualquer doença. A história é repleta de quebra-cabeça, etc. Ele deu uma resumida aqui de como vai ser o tema da nossa história. E aqui o gênero, ele bota aventura. Aí eu pedi para ele começar a escrever, né, o esboço. Né? Escreva um esboço para a história com base no conteúdo acima. A história deve ter no máximo 2 capítulos. Aí eu reforcei, não escreva a história ainda, porque muitas vezes quando você pede para ele escrever o esboço, ele sai escrevendo a história. Então ele criou o esboço. Capítulo 1, o chamado da aventura. A introdução, descrição de sua vida como exploradora e aventureira, a descoberta do mapa, preparação para a jornada, partida. Ele escreve o capítulo 2, que seria a caverna misteriosa. A travessia da selva, a caverna, o confronto com o passado. Então ele cria todo o esboço aqui pra gente de como vai ser a nossa história. Primeiro aqui, né, eu vou começar a escrever o primeiro capítulo. Então, escreva o capítulo 1 de forma narrada. Eu botei de forma narrada justamente para ele não criar diálogos. Às vezes você não escreve para ele narrar e ele começa a criar diálogos entre personagens. É legal fazer isso? É legal. Só que a parte de criação da história, né, do vídeo, fica mais complexa. Porque como tem um diálogo, seria interessante você botar vozes diferentes, por exemplo. Mas fica uma história muito mais rica. Então, se você quiser fazer algo do tipo, faça, que vai ficar super legal. Eu pedi que a história tem que ser intrigante e envolvente, né? Utilize uma linguagem simples e de fácil entendimento. Aqui é mais para ele evitar de utilizar palavras muito rebuscadas. Então ele escreve o capítulo 1, o chamado da aventura, e Lara Flint era uma aventureira, como nenhuma outra, etc. Ele vai escrever o capítulo 1 aqui para mim, show de bola. E eu peço para ele escrever o capítulo 2 da mesma forma, narrado, intrigante, envolvente, e ele escreveu o capítulo. Só que teve uma parte aqui no final que eu não gostei, que eu acho que não ficou uma explicação interessante, não ficou legal. Aí eu botei aqui, a escolha de Lara não ficou clara no final da história. Aí ele, peço desculpas e tal, aí ele refez essa parte justamente que eu critiquei. Aí eu peço para ele reescrever o capítulo 2 todo já com a alteração pedida. Ele reescreveu o capítulo todo, mas eu ainda achei que teve uma parte que não ficou interessante. Ao pedir, poderia mudar a seguinte parte? Eu citei a parte e expliquei. A conexão com a decisão de Laura, na verdade é Lara, né? Não é Laura, não ficou boa. Mas como a inteligência artificial é mais inteligente que eu, ela entendeu isso aqui. Aí legal, ele corrigiu a parte que eu pedi novamente e pedi para ele reescrever o capítulo todo já com as 2 alterações. E foi justamente isso que ele fez. Aí eu peguei esses trechos aqui, eu gosto de organizar isso tudo aqui num Google Docs, botei o capítulo 1, o capítulo 2, o esboço aqui tudo direitinho. Aí a gente vai começar agora a criar as nossas cenas. As cenas são muito importantes, porque elas vão ser justamente a parte visual da nossa história. Aí eu pedi, divida a seguinte história em 10 cenas. Descreva visualmente as cenas em detalhes. Aí eu copiei todo o capítulo e botei aqui embaixo. Por que eu fiz isso? É justamente para evitar perda de contexto. Como a gente já escreveu bastante coisa e o ChatGPT ele tem um limite de contexto, eu não tenho certeza se chegou no limite aqui,
Mas para evitar, vamos dizer que essa história possa ser muito maior que essa. Eu copiei o capítulo todo e botei abaixo, que ele vai dividir o texto aqui embaixo em cenas, né? Eu pedi 10 cenas aqui. E essa foi uma dificuldade e um erro que eu cometi na criação da história. 10 cenas é muito pouco. O meu cálculo foi mais ou menos uma cena aqui por parágrafo, mas não foi suficiente. Então, de repente, de 15 a 20 cenas numa história desse tamanho seria muito mais interessante. E o que me deu trabalho a mais foi que eu gerei as 10 cenas foram interessantes, só que eu senti que tiveram gaps entre uma cena e outra. Então, na hora de gerar a imagem, eu tive que gerar imagens a mais para a história poder fazer sentido e também a história não ficar chata, né? Porque se fosse a quantidade de cenas que ele colocou aqui, que eu pedi aqui, que foram 10, de repente a história ficaria monótona, porque ficaria muito tempo numa imagem, como coisa de 15, 20 segundos a mesma imagem. Então, esse foi um erro que eu cometi. Aí ele divide aqui, né, em cena, ó, cena 1, cena 2, ó, uma manhã chuvosa, Lara explorando uma loja de antiguidades, cena 3 até a cena 10 que eu pedi. E a mesma coisa eu faço com o capítulo 2, pedi para dividir em 10 cenas. E aqui foi exatamente o mesmo erro, 10 cenas não era o suficiente, o interessante seria aqui coisa de 15, 20 cenas, para evitar ter um trabalho mais manual, né, no futuro. Aí ele criou as cenas aqui para mim, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, até a cena 10. Com as nossas cenas criadas, o nosso próximo passo seria gerar os prompts. Eu tenho a cena, eu tenho a descrição visual, então eu preciso minimamente ter um prompt base. Esse prompt não vai funcionar sempre 100%, mas um prompt base para o ChatGPT me dar para eu utilizar no Midjourney. Com isso, vamos para outro chat aqui, né, que eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Bom, e aqui está o nosso prompt do ChatGPT, justamente para gerar outros prompts, né, para a gente utilizar no Midjourney. O prompt é grande, mas ele é muito simples. Ó, você é um engenheiro de prompt, seu objetivo é gerar prompts para serem utilizados em um gerador de imagens chamado Midjourney. Os prompts devem ser curtos e direto ao ponto. Aí eu expliquei, eu vou te dar 2 exemplos, na verdade eu dei até mais, né, mas ele não conseguiu entender, para você se inspirar. Primeiro eu vou descrever a cena e qual seria o prompt ideal. Então eu descrevo uma cena, boto o prompt ideal. Descrevo uma cena, boto o prompt ideal. O que foi isso aqui? Eu peguei de outra história que eu tinha tentado criar antes, né? Eu botei cada cena, eu manualmente criei cada prompt que eu achei que seria ideal para aquela cena e eu botei de exemplo aqui para ele. Mas se você não tiver outra história, você pode pegar essa sua própria história que você está criando no momento, você pega ali 1, 2, 3, 4, 5 cenas, cria manualmente e utiliza de exemplo que, com base no exemplo, os resultados saem muito melhores do que simplesmente ficar orientando para ele escrever prompts curtos e coisas do gênero. O exemplo influencia muito, né, no resultado final aqui que ele vai apresentar para a gente. Eu pedi para ele responder se entendeu e nos próximos prompts eu fui basicamente pedindo, né, o prompt e dando a cena. Ó, crie um prompt para a cena. Lara Flint em sua roupa de aventureira, blá blá blá. Aí ele vai e cria o prompt aqui para mim. Ó, gere um prompt para a cena, uma manhã chuvosa. Ele gerou o prompt aqui para mim. Então, a gente já consegue ter uma base, né, das imagens que a gente vai criar. Como eu falei, vai ficar sempre perfeito? Você vai gostar 100% das vezes? Claro que não. A gente vai precisar fazer adaptações ao longo do caminho, mas já é uma base de criação que a gente tem que acaba agilizando o processo. O próximo passo agora é justamente gerar essas imagens ali no Midjourney. Eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz. Agora a gente está aqui no Midjourney e a primeira coisa que eu fiz é, com base nas características da nossa personagem que o ChatGPT criou lá anteriormente, eu gerei uma imagem. No caso eu estou usando Digital Painting como estilo, dei algumas características dela, escolhi uma imagem e essa vai ser a nossa imagem base, né, para usar como rosto ali no personagem. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma outra inteligência artificial chamada Insight Face Swap. Essa inteligência artificial, eu não vou entrar em detalhes nela aqui hoje, porque o vídeo ficaria muito extenso, mas eu já criei um vídeo sobre ela, que é como você manter consistência de personagens entre cenas diferentes do Midjourney, e eu vou deixar aqui em cima, né,
para você clicar e assistir esse vídeo. E vou deixar também na descrição. Bom, essa aqui é a nossa personagem e aqui embaixo eu comecei a gerar as cenas. Então aqui, ó, Digital Painting, o ChatGPT gerou o prompt para mim e eu adicionei algumas coisas, né? Porque aqui é o seguinte, ele vai gerar o prompt e se eu não dissesse nada, essa personagem, de repente, ela teria características diferentes. Sei lá, cabelo louro, a roupa diferente, coisas diferentes. Então, algumas coisas eu manti em todos os prompts. Então, aqui eu botei ó, Adventures Outfit, que seria para a roupa dela, Green Eyes, aqui está no caso Green Eyes Shining, Brown Wave Hair, que seria o cabelo meio que ondulado ali, preso, né, para trás. Nem sempre ele vai respeitar isso, mas eu tentei manter isso né, em todos os prompts, para ela ficar minimamente parecida, né? Então, eu fui pegando as cenas e fui gerando os prompts aqui. Eu escolhi essa imagem, aqui aquela outra cena, né, na loja de antiguidade, na rua. Ó, essa aqui eu não mudei nada. Ó, aqui foi outra cena, vocês podem ver, aqui eu boto Green Eyes, Brown, Wave Hair, Tied Back. Vamos lá. Aqui é outra cena, eu escolhi essa aqui. E assim por diante. Você vai pegando cada um dos prompts ali gerados pelo ChatGPT, você vai colando e fazendo as adaptações. Sempre tentando manter, né, o mínimo de consistência. Qual é a consistência? Estilo, Digital Painting. Tenta botar aqui no começo. Nas novas versões do Midjourney, eu acho que botar o estilo no começo tem funcionado melhor. Às vezes, quando eu deixo para o final, ele não segue exatamente o estilo que eu estou querendo que ele siga. Aqui eu tive consistência em praticamente todos os prompts. Então, assim, sempre ó, Adventures Outfit, Green Eyes, Brown Hair, para ela ficar vestida, parecida entre as cenas, com cabelo parecido, o rosto a gente vai conseguir substituir no final. Bom, então eu fui fazendo isso, escolhendo cada imagem. Então, assim, esse é o processo mais demorado, mais trabalhoso. Eu acho que é prazeroso, eu acho legal você gerar as imagens, e o tempo que você vai perder aqui vai depender da qualidade do produto final que você quer entregar. Então, se você quer entregar um vídeo que talvez ele não tenha tanta qualidade, talvez seja mais rápido. Que você vai gerando as imagens, vai pegando ali o que foi gerado e tal, mas se você quer, cara, eu quero que tudo faça muito sentido, nunca vai ficar perfeito. Entenda que isso aqui não é um desenhista, não tem como fazer exatamente igual. A gente pede para a inteligência artificial, ela vai gerar uma imagem com base no que a gente está pedindo, mas a geração é meio que aleatória. Então vai sair algo que pode fazer todo sentido, como pode ser algo próximo ou que não faça nem tanto sentido. Então, assim, não se apegue ao perfeccionismo. Se você quiser entregar um produto muito bom, mas não se apegue ao perfeccionismo. Então, assim, você vê que é um processo longo. Eu fui gerando vários prompts aqui de cada uma das cenas que foi gerada para mim. E no final, ó, o que eu quero mostrar para vocês é justamente a substituição do rosto. Vamos lá, que deve estar lá para baixo. Você vê que eu fui gerando várias cenas e justamente o que me deu trabalho foi aquilo que eu falei. Eu gerei poucas cenas, então eu tive que gerar algumas coisas manualmente. Ó, aqui eu comecei a substituir o rosto. Substituir o rosto dessa cena, substituir o rosto dessa, substituir dessa, para pelo menos o rosto ficar totalmente consistente entre as cenas, né, e a pessoa não perceber uma variação muito grande, parecendo que são duas pessoas diferentes em cada cena. Eu acho que assim fica mais interessante. Tem outras formas de consistência utilizando o Midjourney, só que com Insight Face Swap eu acho que é mais fácil e ele dá 50 créditos pra gente, se eu não me engano, eu acho que esse valor é por dia. Então, assim, para essa história, por exemplo, eu consegui utilizar sem o menor problema. Beleza, aqui a gente tem as nossas cenas geradas, né? A gente tem as nossas imagens que vão ilustrar a nossa história. Agora, por último, o que eu fiz foi gerar a voz. A gente vai lá no Eleven Labs para ver como eu fiz. O processo do Eleven Labs é bastante simples. Eu também não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu tenho um vídeo que fala sobre o Eleven Labs. Eu vou deixar aqui em cima também e vou deixar na descrição para se vocês quiserem dar uma olhada. Mas aqui eu fiz duas coisas. Primeiro, eu fui em Voice Library. Eu não queria usar as vozes padrões do Eleven Labs. Eu queria uma coisa um pouco diferente. Para contar a história, eu acho muito legal
uma voz mais idosa, uma voz mais rouca. Eu acho que fica muito interessante. Então, eu selecionei aqui, né? Eu fui em Voice Library, selecionei o gênero, eu botei homem, a idade, eu botei old, e o accent, que seria o sotaque, eu botei British, que seria uma pessoa da Inglaterra, né? Aí beleza, eu fiquei ouvindo os samples aqui, ó, por exemplo, esse. We have committed the golden rule to memory. Let us now commit it to life. Esse The aqui. truth of the matter is that you always know the right thing to do. The hard part is doing it. Então você vai ver aqui, testar cada sample. Aqui tem a quantidade de pessoas que estão usando, né? A quantidade de caracteres que foram gerados com aquele áudio. No final, eu acabei ficando com esse aqui. One may say the eternal mystery of the world is its comprehensibility. Uma coisa importante é que aqui os exemplos das vozes estão em inglês. Quando você passa para português, nem sempre fica igual. Nem sempre não fica igual. O mesmo estilo de voz, mas tem uma diferença. Então, assim, se você quiser testar a tua voz em português para ver como é que ela fica, não bota a voz aqui e simplesmente cola o teu capítulo inteiro e dá o play aqui para ele poder e manda ele gerar, porque isso vai comer os seus créditos. Ó. Por exemplo, ó, aqui eu tenho mais 23 mil caracteres que eu posso usar. Se eu botasse um texto gigante aqui, ia comer muito dos meus créditos e vai acabar acabando os seus créditos se você, por exemplo, não gostar do resultado da voz. Aqui já é um texto muito grande, poderia ser um texto menor aqui, por exemplo. Então você bota um texto, você vai lá e manda gerar. Vamos ver como é que vai ficar. Lara Flint era uma aventureira como nenhuma outra. Com seus olhos cor de esmeralda sempre brilhando de curiosidade e cabelos castanhos ondulados presos em um rabo de cavalo, ela estava sempre pronta. Legal. Aí aqui, vamos dizer que a gente gostou dessa voz, no caso eu gostei. Aí você vai colar o teu capítulo inteiro. Aqui é só um pedacinho do capítulo como exemplo, mas você cola o teu capítulo inteiro, porque ele tem um limite aqui de 5.000 caracteres. Então você pode colar aqui até 5.000. Se forem mais 5.000, no meu caso foi mais 5.000, então eu colei capítulo por capítulo que eu fiquei dentro desse limite. Beleza, mandou gerar aqui, gerou, ele vai gerar e vai começar a mostrar para você, ele vai já play automaticamente. No final, tem um botãozinho aqui do lado direito para você baixar, né, o MP3 para sua máquina. Agora nós temos história gerada, a gente tem imagens geradas, né, as ilustrações geradas, nós temos a voz. Por último, a gente vai lá no CapCut e vai juntar tudo numa coisa só para a gente ver como é que ficou o nosso produto final. Então vamos lá. Bom, aqui a gente está no CapCut, que é um programa de edição, né, de vídeo totalmente gratuito. Parece muito complexo, a gente está vendo muita coisa escrita, muita foto, muito áudio misturado. Parece difícil, mas não é difícil. A gente não está dando um curso aqui de CapCut, mas eu posso dizer que ele é bem intuitivo. Eu não entendia nada de edição de vídeo há um mês atrás e eu fui utilizando a ferramenta e aprendendo. Tem muito vídeo no YouTube com conteúdo sobre CapCut. Então, assim, você consegue utilizar, né, e aprender de fontes gratuitas e ele é bem intuitivo. O que eu fiz exatamente aqui? Eu basicamente adicionei os dois áudios, esse é o primeiro áudio do capítulo 1, segundo áudio do capítulo 2, e eu fui encaixando imagem por imagem. Então eu boto a imagem 1 e vejo até onde ela vai. Beleza? Bota a imagem 2, bota a imagem 3, bota a imagem 4 e aí por diante. O que eu sofri mais aqui naquele processo? Foi justamente por eu ter gerado apenas 10 cenas. Como eu gerei apenas 10 cenas, quando eu comecei a encaixar as imagens aqui no áudio, ficaram os gaps. Para resolver esses gaps de forma ruim, eu teria que deixar as cenas muito grandes. Por exemplo, uma imagem ficaria aparecendo 20 a 25 segundos, então eu tive que preencher esses gaps manualmente. E eu fiz isso de duas formas. Uma foi realmente pensando, né, lendo o trecho e pensando qual imagem que poderia encaixar ali, e a outra foi abrindo um novo chat no ChatGPT, pegando esse trecho que eu queria gerar mais cenas, e eu fazia exatamente como eu fiz a criação de cenas anteriormente. Eu falava, ó, ChatGPT, com base nesse trecho dessa história, gere 2 cenas, gere 3 cenas. Ali gerava as cenas ali para mim, e eu usava elas como base ou como insight para eu preencher esses gaps. Por isso que eu tive mais trabalho. Então você vai botar os áudios, você vai encaixar cena a cena. Aqui você clica, né? Você consegue definir, né, o tamanho de cada cena, quantos segundos aquela imagem vai ficar aparecendo.
O áudio 1, áudio 2. Aqui no meio eu fiz um áudio que seria chamando para o capítulo 2. Aí eu botei uma escrita aqui, uma tela preta basicamente, né, escrito aqui, capítulo 2. E aqui em cima é a legenda. A legenda é autogerada pelo CapCut. Então não precisa utilizar uma outra inteligência artificial para gerar a legenda. É só você vir aqui em texto. Ele vai ter um botãozinho aqui do lado esquerdo que seria Auto Captions. Então você clicou nesse botão, ele vai gerar essa legenda toda para você. Se eu clicar em uma das legendas aqui, do lado direito, eu consigo, né, ver o que está escrito e eu consigo escolher a cor, o tamanho da fonte, o tipo aqui, né? No caso eu botei amarela, dessa fonte, nesse estilo. Você consegue botar o background aqui embaixo também, cadê? Eu botei o fundo preto. Então, aqui seria o nosso produto final. A gente pegou tudo que a gente fez, juntou tudo no CapCut, e agora eu vou mostrar o vídeo para vocês. Só antes de mostrar o vídeo, eu queria pedir algumas coisas. Primeiro, se inscreva no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Clica no botãozinho de gostei, isso ajuda demais, né? Ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e me incentiva a criar novos vídeos sobre inteligência artificial. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, bota aqui nos comentários e, claro, deem a opinião de vocês de como ficou o vídeo. Fala se você não gostou, o que você mudaria. E agora eu vou dar play no vídeo para vocês assistirem. Por favor, peço que vocês assistam até o final. Valeu, galera, por hoje foi isso. Um grande abraço para vocês. Lara Flint era uma aventureira como nenhuma outra. Com seus olhos cor de esmeralda sempre brilhando de curiosidade e cabelos castanhos ondulados presos em um rabo de cavalo, ela estava sempre pronta para a próxima exploração. Suas botas de couro gastas eram testemunhas de muitas jornadas e seu coração destemido a levava sempre adiante. Numa manhã chuvosa, enquanto explorava uma loja de antiguidades escondida em uma ruela estreita da cidade, Lara tropeçou em algo que fez seu coração bater mais rápido. Um mapa antigo e desgastado, com marcas e símbolos que ela nunca vira antes. O dono da loja, um velho de olhos turvos e sorriso enigmático, explicou que aquele mapa era uma relíquia perdida, a chave para encontrar um cristal lendário com o poder de curar qualquer doença. A lenda dizia que estava escondido em uma região inexplorada, protegido por enigmas e magia. Lara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que essa era uma aventura que não podia ignorar. Com o mapa cuidadosamente enrolado em sua mochila, ela saiu da loja, o coração pulsando, com a promessa de uma jornada como nunca antes. Os dias seguintes foram uma correria de preparação. Lara estudou o mapa, pesquisou a lenda e reuniu suprimentos. Ela sentiu um misto de emoção e medo, mas sua determinação era inabalável. Finalmente, o dia da partida chegou. Com a mochila pesada e o mapa seguro em sua mão, Lara se despediu da cidade que a vira crescer e partiu para o desconhecido. A jornada a levou através de florestas densas e rios extensos. A cada passo, o mapa a guiava, e ela sentia que estava se aproximando de algo grandioso. Mas também sentia que algo mais estava em jogo, algo pessoal e profundo que ela ainda não compreendia. Ao acampar sob as estrelas, Lara olhava para o mapa e sentia uma conexão estranha, como se ele a chamasse para algo maior do que apenas uma aventura. Havia algo no cristal, algo que tocava sua alma. A noite cedeu lugar ao amanhecer e Lara continuou sua jornada, sabendo que estava no caminho certo. A aventura a chamava e ela estava pronta para responder. O que ela encontraria? Que segredos o cristal revelaria? Essas perguntas ecoavam em sua mente enquanto ela avançava, mas Lara Flint estava determinada a descobrir. A aventura estava apenas começando e ela sabia que nada a deteria. O chamado da aventura era forte e Lara Flint estava pronta para atendê-lo. Capítulo 2. A Caverna Misteriosa. Lara Flint estava agora em território desconhecido. A selva que ela atravessava era densa e selvagem, repleta de sons exóticos e criaturas ocultas que observavam cada passo seu. Mas Lara era implacável, guiada pelo mapa e pela promessa do cristal lendário. Após dias árduos de travessia, ela chegou à entrada de uma caverna escondida, exatamente onde o mapa indicava. O lugar emanava uma energia misteriosa, e os símbolos na entrada pareciam sussurrar segredos antigos. Com uma respiração profunda, Lara adentrou a escuridão. A caverna era um labirinto de corredores, salões e enigmas. A cada passo, Lara enfrentava desafios que testavam sua inteligência e coragem. Ela resolvia quebra-cabeças,
desativava armadilhas e seguia os sinais que a guiavam cada vez mais fundo. Mas a caverna guardava algo mais. Em uma câmara secreta, Lara encontrou inscrições que revelaram uma história esquecida, uma história que se entrelaçava com a sua própria família. Seu coração disparou ao perceber que sua conexão com o cristal era mais profunda do que imaginara. Ela seguiu adiante, agora impulsionada não apenas pela aventura, mas por uma necessidade de entender seu passado e o legado que lhe fora deixado. Finalmente, Lara chegou à Câmara do Cristal. Lá, em um pedestal de pedra, jazia o cristal lendário, brilhando com uma luz suave e pulsante. Ela se aproximou, o coração batendo forte, e estendeu a mão. Mas a caverna tinha uma última surpresa. Uma voz ecoou, oferecendo a Lara uma escolha. O cristal poderia curar qualquer doença, mas a que custo? Ela poderia usá-lo para o bem ou para ganho pessoal, e a escolha era dela. Com uma decisão firme e um coração cheio de compreensão, Lara fez sua escolha. Ela percebeu que o poder do cristal era grande demais para ser usado levianamente e que seu verdadeiro propósito era servir à humanidade. Decidiu deixar o cristal em seu lugar, protegido e oculto, sabendo que a verdadeira cura estava em entender e aceitar sua própria história e destino. A aventura havia lhe ensinado que nem todos os tesouros precisam ser possuídos. Alguns precisam ser compreendidos e respeitados. Ela deixou a caverna, o coração aliviado e a mente clara, sabendo que havia feito a coisa certa. Lara Flint retornou da jornada, sua decisão de deixar o cristal ressoando em sua mente e coração. Ela não era mais apenas uma aventureira. Era uma guardiã da sabedoria e integridade, alguém que compreendia o verdadeiro valor do que havia encontrado. A jornada do cristal havia ensinado a Lara que a verdadeira aventura não estava em possuir tesouros, mas em entender seu significado.